A paz do Senhor para a igreja. Estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical. Estaremos neste momento orando para darmos início. Soberano Deus, eterno Pai, te somos gratos por mais esta oportunidade de aprender mais acerca da tua palavra, Senhor. Que nós possamos sempre, Senhor, dizer como salmista: ó, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Que não sejamos meros ouvintes, meros leitores, mas praticantes da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje estamos estudando a lição de número 2, que tem como título As adversidades geram oportunidades. Hoje, baseada nas histórias de José. Texto áureo. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Verdade aplicada. Uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida. Textos de referência encontram-se em Gênesis, no capítulo 37, versículos 19, 20, 23, 24 e 28. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia e não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Amém? Nesse trimestre, nós estamos estudando uma série de passagens relacionadas ao Antigo Testamento, principalmente, que nos auxiliam como entender de que maneira nós podemos superar adversidades, tribulações, contratempos. E certamente a história de José é uma das mais ilustrativas, uma das mais edificantes acerca desse assunto. Mas, obviamente, nós precisamos situar dentro das narrativas bíblicas, assim como nós fizemos na primeira lição, assim como nós fizemos acerca da história relacionada a Isaac. Primeiramente, lembrar, o livro de Gênesis, ele está dividido em 2 grandes blocos, que nós também podemos chamar de 2 grandes seções. Assim como nós fazemos na chamada análise retórica para os livros poéticos, ou que tem um toque poético, como os livros proféticos, dentro da narrativa nós também analisamos essa divisão em seções, blocos, sequências e assim por diante. Nós temos 2 grandes blocos. A história primeva, a chamada história primitiva, do capítulo 1 ao 11. E a chamada história patriarcal, do capítulo 12 ao 50. E, por sua vez,
a história patriarcal ela se divide em 3 ciclos. 3 ciclos relacionados aos principais protagonistas. Então, nós temos aqui narrativas, e é por isso que é adequado nós utilizarmos a chamada análise narrativa para entender a função de cada personagem, o papel de cada personagem, até mesmo a questão dos lugares mencionados, eles são mencionados não por acaso. É uma regra hermenêutica, quem já fez hermenêutica, porque agora José, essa divisão, ela não observou exatamente delimitações adequadas. Então, basta você ler com atenção o primeiro versículo do capítulo 37, ainda está totalmente relacionado ao ciclo de Jacó, que está mencionando Jacó aqui. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Aí você pode pensar, não, mas de repente foi um cardeal que fez essa separação, Stephen Langton, no século, primeira parte do versículo 2, estas são as gerações de Jacó. Alguns ainda pensam que talvez ainda esteja relacionado, que é um espaço grande dedicado às histórias de José, tanto quanto fica de fora. Com Jacó, você tem Israel. Por isso que a história de José, o ciclo de José, o primeiro objetivo é mostrar que, mesmo apesar das adversidades, a promessa de Deus se cumpre. O ciclo de José procura explicar como, por que a família patriarcal foi parar no Egito, de onde eles serão resgatados posteriormente da escravidão. É o relato do Êxodo, que é o livro seguinte. Eles estão em Canaã. Abraão, Isaque e Jacó sempre estiveram em Canaã. O livro do Êxodo explora como eles precisam ser resgatados da escravidão do Egito. E como eles foram parar no Egito? Esse é o propósito do ciclo de José. O ciclo de José é uma ponte, então, entre os 3 grandes patriarcas. Por isso, a confissão de fé vai sempre falar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e mostra o início do cumprimento da promessa que foi feita primeiramente a Abraão, é ratificada a Isaque, lá no capítulo 26 de Gênesis, e depois ratificada a Jacó. Aqui no capítulo 37, dentro da análise narrativa, os lugares que são mencionados não são por acaso. No versículo 14, você tem aqui a menção de Hebrom, o Vale de Hebrom. E Hebrom é uma cidade que está relacionada às histórias de Abraão. Ou seja, é como se a mensagem fosse exatamente essa. Aqui, apesar de todas as adversidades, apesar de tudo apontar desfavoravelmente, começam a se cumprir as promessas feitas a Abraão. Depois, ratificadas a Isaque e depois a Jacó. Leandro, preciso só abrir a porta lá, tá? Agora, as histórias, o ciclo de José, mais de perto ele vai acompanhar, vai simular o ciclo de Jacó. Então você tem aqui, por exemplo,
vai seguir até uma mesma sequência. A menção da idade, lá em 25:20, como é feito aqui em 37:2. Um primeiro conflito, lá em 25, do versículo 21 ao 26, como tem aqui 37, do 2 ao 4. Um segundo conflito, como está lá em 25, 7 ao 34, e depois 37, do 5 ao 11. E uma separação final, como está lá no capítulo 27, e vai mostrar aqui no final do capítulo 37. Ainda existem outros detalhes que vão lembrar. Por exemplo, existe uma disputa de predileção entre Isaac e Rebeca sobre os filhos. Isaac tem uma predileção pelo filho Esaú, enquanto Rebeca tem uma predileção por Jacó. E Jacó vai repetir esse erro, porque ele não esconde a sua predileção pelo filho José. Isso é uma lição, já falamos isso em muitas ocasiões. A necessidade, embora os pais tenham essa tendência, eles sintam essa impulsão de sempre ter um filho preferido, um filho mais achegado, mas tem que tomar cuidado para que isso não se transforme isso não estimule o ciúme dos outros filhos, que os outros filhos não se sintam desprezados. O que aconteceu com José, notem, eu não estou justificando a atitude dos irmãos de José, que não é justificada. Eles não poderiam ter deixado que o ciúme se transformasse num ódio que chegou ao ponto de venderem o próprio irmão como escravo. Só que isso nos leva a meditar que Jacó, ele poderia ter tido um pouco mais de cuidado, ainda que ele dissesse que José era o filho preferido, como ele costumava dizer, o filho da sua velhice, não dar a transparecer que ele amava menos ou até não ligava para os outros filhos. Isso é questão psicológica. É difícil, um pai, uma mãe, sempre vai ter um filho preferido, mas tomar o cuidado para que isso não permita gerar um ciúme e que esse ciúme se transforme até mesmo num ódio. E um detalhe interessante vai também relacionar a história de José nesse assunto acerca de predileção com a história de Jacó. Jacó engana seu pai para roubar definitivamente a primogenitura, usando um casaco de peles que era de Esaú. Jacó dá para José uma túnica de mangas talares, ou uma túnica de várias cores. É interessante que os dicionários se dividem em como traduzir adequadamente essa expressão, se é uma túnica de mangas talares, de mangas compridas, ou se é uma túnica de várias cores. De qualquer forma, era uma túnica especial, que marcava que, de fato, José era o predileto de Jacó. Pai, Senhor, irmã Maria José, Deus abençoe. E essa túnica, ela é descrita também com uma das filhas de Davi,
que é Tamar, dando a entender então que é uma túnica preciosa, que poderia ser até uma túnica só de pessoas de alta posição, como realeza. É como se Jacó dissesse: José não somente é o meu preferido, mas eu quero deixá-lo à frente da família. E isso cabia ao primogênito. Houve um problema com Simeão e Levi, com Rúben, o próximo da linhagem era Judá. Por isso que Judá é o que mais expressa esse ciúme. E o que vão fazer? Depois que eles vendem José, depois que os irmãos vendem José como escravo, é justamente essa túnica que eles vão sujar de sangue para enganar seu pai, assim como Jacó tinha enganado seu pai Isaque. É essa túnica que eles vão pegar, sujar de sangue e dizer que foi um animal feroz que tinha devorado José. Agora é interessante, dentro de uma narrativa, nenhum detalhe escapa à importância. Por isso que é interessante, lógico que tudo na Bíblia você tem que observar os detalhes, mas dentro das narrativas, cada detalhe importa. Tudo que é narrado não é por acaso. Eles mentiram que era um animal feroz que o devorou? Sim, mentiram. Só que, por outro lado, o ciúme deles era tão doentio, que se transformou num ódio, que esse ódio em relação ao irmão era como uma fera que estava, de fato, simbolicamente, devorando José. É interessante isso. Não estou dizendo, não estou justificando a desculpa deles. Mas é interessante como o que eles falaram simbolicamente, talvez sem que eles se dessem conta, fazia algum sentido. Não era um animal físico real. Eles não se deram conta que o animal feroz era o próprio ciúme e ódio deles. Esse ciclo de José, ele chama a atenção também pela ênfase nos sonhos. E é interessante que os 3 ciclos das histórias patriarcais, eles vão falar de 3 níveis em que Deus se revela. Na história de Abraão, você tem uma ênfase no Deus que fala através de teofania. São as teofanias, as manifestações de Deus. No ciclo de Jacó, você tem aqui visões. Se usa sonhos, mas Deus fala nos sonhos. E você tem visões, sonhos e visões. E agora, no ciclo de José, Deus não fala mais. Você tem sonhos, Deus ajuda a interpretar os sonhos, mas você percebe que só uma única vez Deus vai falar. E não é com José, vai ser com Jacó, lá quase no final. Deus nunca fala diretamente a José. Fala através de sonhos, Deus não fala nos sonhos, Deus dá a interpretação. Isso fala de 3 níveis de revelação. Como Deus, ele gosta de se revelar. Pode ser teofanicamente, direto, Deus aparece diretamente para a pessoa, como foi com Abraão. Deus pode falar diretamente nos sonhos e dar visões, como foi o caso de Jacó. Deus pode falar através de sonhos sem que ele fale diretamente, como aconteceu com José.
E é interessante que isso acompanha esses 3 ciclos patriarcais, acompanham a divisão que os judeus fazem da Bíblia hebraica. Dividir a Bíblia em 3: a lei, os profetas e os escritos. Na lei, Deus fala teofanicamente com Moisés, nos profetas através de sonhos e visões, e nos escritos através da providência, porque sonhos interpretados também falam acerca da providência divina. Então, mais importante do que essa questão dos sonhos interpretados é a questão da providência. O que isso significa? A providência divina significa que Deus, Ele está sempre a cuidar de nós, mesmo nos momentos cruciais que nós não percebemos isso. José tinha tudo para dizer: Deus se esqueceu de mim, Deus não cuida de mim, Deus não cuida de cumprir suas promessas. A providência divina, ela é colocada em dúvida por muitas pessoas quando dizem hoje: se Deus, ele se importa conosco, eu nem deixo de acreditar que Deus exista. São os chamados deístas. Eu nem deixo de acreditar que Deus exista. Mas eu deixei de acreditar que ele se importe conosco, porque senão, por que essa pandemia que já assolou tantas vidas no planeta? Por que essa pandemia que levou, inclusive, servos de Deus, pessoas que têm uma fé arraigada em Deus? E não adianta dizer, eu acho que a fé dela não era firme. Não, não vem ao caso. Tem que lembrar sempre do livro de Jó. A história de José, ela nos mostra que Deus, mesmo quando aparentemente tudo está contra, Deus, ele cuida, Deus, ele vela. Aquilo que Jesus disse para Pedro: o que eu faço hoje, você não entende, mas você entenderá depois. O capítulo 37, tirando o versículo 1, como a narrativa é organizada? Primeiro, ela se divide em duas grandes partes. A primeira, José é odiado pelos irmãos, do versículo 3 ao 11. A segunda parte é quando José é vendido por seus irmãos, ou seja, o ódio dos irmãos é colocado em prática. Deixou de ser apenas verbalizado, do versículo 2 ao 11, e agora ele é colocado em prática, quando seus irmãos o vendem como escravo. Essa primeira parte, ela se divide, por sua vez, em 4 cenas, porque dentro das narrativas você pode falar de cenas. Tá? Você tem José dando a impressão que ele está bisbilhotando seus irmãos. No versículo 2, quando diz que ele trazia uma má fama deles a seu pai, mesmo que as notícias fossem verdadeiras, isso nos mostra que eu devo saber como passar, como relatar. Já que seus irmãos tinham ciúmes, José também talvez precisasse tomar cuidado para não alimentar ainda mais. É aquela questão de saber como relatar, como passar. Essa palavra aqui no hebraico, dibá, ela dá a impressão até de uma espécie de fofoca. Isso nos fala que mesmo que o relato dado ao pai fosse verdadeiro, talvez, é uma questão, talvez ele estivesse exagerando. Depois, Jacó dando a José uma túnica régia, uma túnica talar.
essa túnica, ela vai exercer esse papel, ela vai voltar depois na segunda parte, porque é a maneira que os irmãos procuram enganar o pai. E essa túnica também vai aumentando o ciúme e levando ao ódio dos irmãos. E essa primeira parte, ela termina com o relato de 2 sonhos. Notem como, em 3 ocasiões, não é somente nos relatos poéticos. Lembram que na análise retórica eu falei da predileção por esse 3? Lembram que na sexta-feira, falando do profeta Amós, o início lá do livro fala de 3 pares de povos estrangeiros? Aqui ele coloca dentro da narrativa 3 pares de sonhos. Um primeiro par, sonhado pelo próprio José, depois outro par dos prisioneiros do faraó, 2 pessoas diferentes, mas os 2 tiveram um sonho na mesma noite, e depois um terceiro par, agora relacionado a Faraó. Faraó que teve também 2 sonhos na mesma noite. Por que essa predileção da questão dobrada? Ele mesmo vai explicar lá na frente. 2 é para confirmar a veracidade da mensagem dada pelo sonho. Os sonhos de José se cumpriram lá na frente? Se cumpriram. Olha aqui o versículo 19 e o 20, né? Lá vem o sonhador mor. Aí no 20, vinde, pois, e matemo-lo. Lancemos numa dessas corvas e diremos, uma besta feira comeu. E veremos que será dos seus sonhos. É como se sutilmente os irmãos tivessem procurado impedir a concretização do sonho. Mas como os sonhos não foram sonhos ocasionados por questões emocionais do dia a dia, foram sonhos dados genuinamente por Deus, nada impediria que eles se realizassem. Isso também é um detalhe, abre aspas. Sonhos são modos genuínos de Deus falar conosco, mas isso não significa que todo sonho seja Deus falando, aviso de Deus. Dizem os psicólogos que nós sonhamos toda noite 3 vezes. Só que nem sempre lembramos desse sonho. E quando lembramos é de 1. É raro lembrar dos 3. O que diz a psicologia? Esses sonhos, porque quando nós dormirmos, quando estamos dormindo, o nosso cérebro continua em atividade. E os sonhos se tornam uma maneira de processar as informações que nós recebemos durante o dia. Então tem essa função psicológica. Por isso que nem todo sonho é aviso de Deus. Você está preocupado muito com alguma coisa. Após se dizer isso, vai me tirar o sono. Então existe uma alta probabilidade de você sonhar acerca daquilo, sem que necessariamente seja um aviso de Deus. Mas isso também não significa que Deus não fale através de sonhos. O texto bíblico deixa bem claro isso. Essa ênfase nos sonhos é interessante, que ela só vai voltar lá no livro do profeta Daniel. Então, depois dessa primeira parte dividida nessas 4 cenas, a segunda parte ela é mais desenvolvida. Ela é desenvolvida em 8 cenas, o dobro. E outro detalhe interessante é como vai balanceando. Cada cena você tem a narrativa e um diálogo. Narrativa, diálogo. Por exemplo, versículo 12 ao 14. José é enviado a encontrar os irmãos. Aí você tem um diálogo entre José
e Jacó, seu pai. Aí na cena 2, versículos 15 ao 17, José em Siquém. Há um diálogo entre José e um homem desconhecido, um homem anônimo. Aí a cena 3, conspiração dos irmãos, diálogo entre eles para fazer essa conspiração. Cena 4, intervenção de Rúben, uma petição dele aos irmãos, não matemos o nosso irmão. Cena 5, lá no versículo 23 ao 28, finalmente eles decidem vender José. E há um comentário de Judá. Judá, ele entra na cena com um comentário. Cena 6, retorna Rúben, comentário de Rúben. É interessante como Rúben, ele vai fazer aqui um enquadramento com a atitude de Judá. Você tem Rúben lá na cena 4, o comentário de Judá na cena 5. Aí na cena 6 volta Rúben. Aí na cena 7, a túnica trazida a Jacó pelos irmãos, diálogo. E finalmente na cena 8, o lamento de Jacó e suas palavras. Então é assim que se organiza essa narrativa aqui no capítulo 37. 2 partes, a primeira dividida em 4 cenas e a segunda o dobro, 8 cenas. São importantes as menções geográficas, já falamos aqui de Hebrom. É interessante ele mencionar Siquém, aqui no versículo 13. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhes disse: eis-me aqui. Aí no 14, ele me disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me a resposta. No hebraico, vê como eles estão, vê se eles estão em paz. É usada a palavra shalom. Mesmo quem nunca estudou o hebraico na vida sabe, conhece a palavra shalom e sabe o significado da palavra shalom. Vê se teus irmãos estão em paz. Isso porque em Siquém, isso faz um outro link com as histórias de Jacó. Lá no ciclo de Jacó, no capítulo 34, foi em Siquém que houve o episódio com Diná, que ela foi violentada, depois é feito um pacto de não agressão, e Levi, e justamente Simeão e Levi quebram esse pacto. Lembre de sexta-feira quando nós falamos sobre isso, né? A importância de não quebrar pactos, compromissos que são feitos. E é por isso que Jacó está preocupado aqui. Eles estão em Siquém, é perigoso. Será que eles se esqueceram do que aconteceu? De todo o problema? Que tiveram até que sair, se ausentar, por conta daquele episódio. Mas o que chama a atenção é que ele está preocupado apenas com o perigo externo e não observa o perigo interno. Ele não consegue se aperceber do quanto os irmãos estão crescendo cada vez mais em ódio em relação ao irmão. Aqui, então, fazemos essa... Aqui, só para terminar esse contexto que é relacionado ao primeiro tópico, é interessante o uso de uma palavra. Quando despem a sua túnica talar, eles não usam uma palavra, um verbo hebraico que é usado geralmente para despir. Eles usam uma palavra que fala de arrancar com violência, e é uma palavra que é utilizada lá
no livro de Levítico sobre o esfolar os animais para o sacrifício. Um outro detalhe que chama a atenção é quando diz aqui, no versículo 15, e achou um varão porque ele andava errado pelo campo, ele andava errante, vagueando. Essa palavra é a mesma utilizada lá em Êxodo e outras passagens para falar de uma ovelha que está perdida no campo. Ou seja, José, ele é sutilmente tratado aqui como alguém que está indo para um sacrifício. Aí entra aquela questão de que José, esse é um dos motivos pelos quais José é considerado o tipo perfeito de Jesus Cristo. Quantas coisas combinam com o ministério de Jesus? Até esse. Ele é descrito como se fosse uma ovelha para o matadouro, né? Para nós encerrarmos aqui, ainda tem a questão midianitas e ismaelitas, é a mesma denominação, ou mais especificamente, ismaelita não é uma questão étnica, mas ismaelita aqui se tornou uma designação de mercadores. É o mesmo que vai acontecer com cananeus. Às vezes, mesmo quem não era de Canaã era chamado de cananeu, no sentido de mercador. Ismaelita aqui é no sentido de mercador. Eles também são chamados de midianitas, aí sim, para designar especificamente qual é a origem étnica deles. Então, outros povos que eram comerciantes eram chamados de ismaelitas nessa época. Então, não há uma contradição. E fica aquela dúvida: eram ismaelitas ou midianitas? Eles eram midianitas enquanto etnia, enquanto origem, quanto em relação ao povo, mas eles são chamados de ismaelitas pelo fato de eles serem mercadores. Amém? E, como agora, a partir do tópico 2, nós vamos falar do restante da história de José, é interessante analisar essa interrupção que vai ter no capítulo 38. Aqui no 37, lá no final, no versículo 36, e os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Isso só vai continuar lá no capítulo 39. E você fica, e aí no 38 tem essa interrupção. Quem já teve o cuidado de ler esta sequência fica sempre com aquela dúvida: por que interromper a narrativa nesse momento? O capítulo 38 foi colocado aqui estrategicamente. Primeiro detalhe, quer chamar a atenção de uma atitude de Judá. Judá é aquele que foi decisivo, aqui no capítulo 37, para vender José. Foi a ideia dele. Vamos livrar, vamos vender nosso irmão. E Judá, aqui no capítulo 38, ele não mostra o cuidado de se resguardar. Obrigado, irmão. Ele não toma o cuidado de se resguardar, a ponto de que morre o filho que se casou com Tamar, morre o primeiro, morre o segundo, ele diz: eu não vou mais dar ninguém em casamento a Tamar, porque senão corro o risco de perder outro filho. E Tamar, preocupada em a questão da lei do levirato, não estou justificando a atitude de Tamar, foi errada. Eu estou apenas explicando por que ela teve essa iniciativa. Se disfarçou de prostituta e procurou ter relações com Jacó para poder suscitar a descendência ao primeiro, com Judá. Isso, ela teve relações com Judá. Eu falei o quê? Com Judá. Então, ela teve relações com Judá para suscitar a descendência ao primeiro filho que morreu, de Judá.
E aí depois Judá descobre, e o Judá mesmo diz, você foi mais prudente do que eu. Ele não está justificando, está explicando. Ou seja, o que ele tinha que ter? Não sabia que era Tamar, mas não era questão de ter relações com uma prostituta. E você vê que no capítulo 39, José resiste às investidas da sedução da esposa de Potifar, enquanto que Judá não tem esse cuidado. Ou seja, o capítulo 38 foi colocado aqui para comparar as atitudes de Judá com a de José. José teve o cuidado de se preservar, de não se afastar daquilo que era a fé em Deus. Judá não teve esse cuidado. Outro detalhe é que há um enquadramento aqui. O 37, o 38 e o 39 vai ter essa comparação então. No 37, José sofre em Canaã pela mão dos irmãos. Aí no 39, José sofre no Egito pela mão de estranhos. Tem essa comparação. E no 38 você tem o centro em relação aos dois, Judá e Tamar. Para enfatizar então, apesar de todas as adversidades, José tinha muito mais motivos do que Judá para deixar a sua fidelidade. Mas ele se manteve até o final. Amém? Ao final da aula eu vou disponibilizar esse PDF aqui com análise narrativa. Então aqui, tudo isso está relacionado ao primeiro tópico. Subtópico 1.1, a crise na família, a postura de José no seio familiar, a preferência de Jacó e os sonhos que contava a família chamou a atenção de seus irmãos e provocou os ciúmes. Já falamos sobre isso. Subtópico 1.2, a inveja não pode parar. A história de José lembra até um pouco o conflito que há entre Caim e Abel, lá no início do livro de Gênesis. E apesar dos irmãos tentarem parar, vamos matá-lo, ou vamos vendê-lo, fazer alguma coisa, e vamos ver o que vai dar seus sonhos. Eles não conseguiram impedir. 1.3, seus adversários irão tentar fazer você parar. Sendo que o triste dessa história é que, aqui no capítulo 37, quem são os adversários? Os próprios irmãos. Todo problema que José enfrenta lá no Egito, ele poderia dizer, bom, pelo menos aqui são estranhos. Mas aqui são seus próprios irmãos. Salmo 27... Aqui no Salmo 27, o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Isso animou José a enfrentar todas as adversidades. Tópico 2, a traição dos irmãos de José. 2.1, a primeira crise, afastado de quem amava, que era o seu pai. A primeira intenção dos irmãos era matá-lo, porém nada nem ninguém pode impedir os planos de Deus para a nossa vida. Aconselhados por Rúben, numa tentativa de livrar José, os demais irmãos lançaram-no numa cova. É interessante que a narrativa chama a atenção que a cova estava sem água. Por que chama a atenção disso? Graças a Deus não tinha água, porque senão José iria se afogar. Então a narrativa ela faz questão de salientar
detalhes para mostrar como Deus, embora José estivesse certamente num desespero naquele momento, como Deus estava providenciando. Jogaram numa cova sem água, porque se estivesse cheia, repleta de água, como acontecia, porque aquilo eram poços que eram cavados, justamente para armazenar água. Se estivesse com água, ele teria se afogado. Lógico que isso provocou um desespero em José. Aqui nós não temos nenhuma menção de gritos de socorro de José, mas ele vai falar lá na frente, 43:11. Na verdade, os próprios irmãos vão declarar isso. Quarenta e três aqui é 44. É justamente, né? 42:21. Os próprios irmãos declarando: então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Eles reconheceram, estão reconhecendo aqui, lembrando que José ainda clamava, pedia por misericórdia para que eles não fizessem aquilo. Embora lá no 37, isso deixe apenas por conta, né, da nossa intuição, da nossa suposição. Então, os filmes, né, novelas que mostram os gritos de José são baseados aqui no 42, que é só o 42 que revela isso. 2.2. Acusado injustamente. Ele foi acusado injustamente lá já no Egito. Ele mantém a sua integridade, ele resiste às investidas da esposa de Potifar, e mesmo assim a esposa de Potifar o acusa, dizendo que ele é que tinha tentado lhe seduzir, e por conta disso Potifar o manda para a cadeia. (2.3) Esquecido por todos. Com quantos anos José foi para o Egito? Porque essa informação ela é importante. Qual é a idade que José vai para o Egito? Com 17 anos. Até o momento em que ele vai interpretar os sonhos de Faraó. E aí Faraó decide que ele vai ser elevado à posição de governador. O texto bíblico diz que ele tinha 30 anos. 13 anos preso. (30 anos). Isso significa que ele esperou 13 anos na cadeia. Detalhe. Dá a entender que foi pouco tempo depois dele ser preso, ele interpreta os dois sonhos dos companheiros de cela. O padeiro Mor e o copeiro Mor, que tiveram os dois sonhos na mesma noite. É interessante ter essa comparação. José tem dois sonhos. Ele não diz que foi na mesma noite, mas é a mesma pessoa tendo dois sonhos. Depois, nesse episódio, duas pessoas diferentes têm sonhos similares, na mesma noite.
Lá na frente, uma mesma pessoa volta a ter 2 sonhos e diz claramente que foi na mesma noite. José percebe que seria até uma oportunidade. Olha, quando chegar Faraó, fale de mim, porque eu estou injustamente aqui. E o que aconteceu? Ele foi esquecido. Somente lá na frente, isso dá a entender, muitos anos depois, é que o copeiro Mor lembra desse fato e diz a Faraó: olha, eu conheci alguém que conseguiu interpretar meu sonho. E assim se concretizou. Então, seria questão de chamá-lo aqui para interpretar o sonho de Faraó. Mas José poderia pensar: acabaram as minhas esperanças. Mas ele continuou na sua fé, na sua fidelidade. Tópico 3. Fé em meio às injustiças. 3.1. Quando honramos a Deus, somos por Ele honrados. O copeiro Mor e o padeiro Mor, que estavam sob sua responsabilidade, tiveram sonhos. Eles contam os sonhos a José, que os interpreta. Após a ajuda, José solicita o copeiro que faça menção dele ao faraó. Só que ele se esquece. Mas, ainda que a pessoa se esqueça, Deus não se esquece. É uma questão de talvez, eu tenho essa preocupação de dizer, talvez ainda não fosse o momento. Mas uma coisa é certa. Existe um ditado popular que diz que Deus tarda, mas não falha. Podemos dizer que à luz da teodiceia, que significa isso, a justiça divina, conforme ela é narrada na Bíblia, Deus ele nem falha e nem tarda. Existe um momento de Deus. Existem 2 palavras gregas para tempo que são utilizadas lá no Novo Testamento justamente com essa questão. Cronos é o tempo do relógio. De cronos é que veio a palavra cronômetro, cronologia. Só que existe uma outra palavra grega para tempo, kairos, que ela é utilizada no Novo Testamento para falar do tempo de Deus, que, consequentemente, não é o nosso tempo. Então, existem coisas que, para nós, parece que está fora do tempo, parece que está atrasada, nos dá uma angústia, mas o que a palavra de Deus diz é: nunca deixe de confiar na providência divina. Deus cuida, Deus vê. Por falar em providência, lembre do que nós falamos certa vez lá em Gênesis 22. O Senhor proverá. Qual é a outra tradução? Quem lembra? Qual é a outra tradução que eu falei adequada para o Senhor proverá? O Senhor verá, o Senhor vê. O que é a providência divina? O Senhor vê. O verbo que é utilizado ali no hebraico, que é traduzido como prover, né, é o verbo ver. Ra. E é interessante um detalhe. Outro dia estava até num grupo de estudos essa questão do verbo no hebraico. O que nós chamamos de futuro é o mais difícil no hebraico, porque ele pode significar, dependendo do contexto, ele pode significar passado, futuro, presente. E quando ele pode significar futuro, ele pode significar ao mesmo tempo presente. Então ali, quando Abraão diz, o Senhor proverá, você poderia tranquilamente traduzir, o Senhor provê. Para nós pode parecer que isso ainda está para o futuro, mas Deus já está providenciando, já está provendo.
Por isso que eu digo, nós vamos estudar tudo isso, isso não serve, entre aspas, não serve para nada para os nossos dias. Eu sempre digo, serve sim. Só que tem pessoas que estudam apenas por estudar. E aí nós temos que saber como isso vai ser útil para melhorarmos a compreensão da palavra de Deus. Por isso que eu dei essas informações de análise narrativa no início, elas ajudam a entender como a história de José ela se organiza. E olha que no PDF que eu vou liberar ao final, tem mais informações. São 4 páginas. E ainda deixo ali a bibliografia. Tirou isso da cabeça? Não. Eu tenho material que mostra como você tem essas informações. 3.2. Deus nunca se esqueceu de José. José tem momentos em que ele pode pensar, parece que Deus se esqueceu de mim. 13 anos é muita coisa. Eu fico me perguntando, será que eu teria a paciência que José teve? Isso é uma pergunta que nós podemos nos fazer. Teríamos a paciência de José? Hoje se fala muito, né, da prisão domiciliar. Hoje, para muitas pessoas, prisão domiciliar é tudo o que ele quer. Ele vai estar lá em casa, usufruindo do bem e do melhor. Agora, aqui foram 13 anos, numa prisão em que mal você tinha alimentação, mal tinha o que beber, não tinha como fazer higiene. 13 anos. Dá a entender que foi pouco. Não deve ter chegado a 1 ano. Então, 13 anos, ainda que você desconte aí 1 ano, né? Mas são 13 anos esperando a promessa. E aquela promessa de Deus dos sonhos que eu tive? Mas, com certeza, o tempo que ele passou com Potifar não foi muito. É o que a narrativa dá a entender. Tem até aqui uma citação bem interessante de Isaías, no capítulo 64. 64, 4. É um versículo assim. É muito difícil, é muito ingrato você dizer quais são os principais versículos da Bíblia, né? Mas esse aqui, ele se encaixa como uma luva, né, nessa história de José. Olha o que diz Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Trabalhar aqui é até aquela questão das traduções, né? Mas Deus trabalhando para a gente, não somos nós que devemos trabalhar para Deus. O verbo hebraico aqui, ele pode ser melhor traduzido como agir. Né? Um Deus que age a favor daquele que nele espera. Seria a melhor tradução aqui. E é interessante, só nesse versículo aqui, né? Eu já estou tão acostumado com isso que sai como água, né? Não tem como fazer rapidamente uma análise retórica só desse versículo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu. Aquela preferência pelo 3. O quê?
um Deus além de ti, que age a favor daquele que nele espera. Bem interessante isso aqui. Esse segmento chamado trimembro, de 3 linhas no início, é para certificar, dar a plena certeza. Não há um Deus como o Deus verdadeiro. Essa certeza que é dada aqui. 3.3. O segredo da vitória de José. Sua persistência, perseverança, mesmo em meio a todas as dificuldades, nunca perder a confiança em Deus. E por isso todas estas aflições fizeram José chegar ao fim de seus dias sem mágoas e crendo que Deus continuaria a levar adiante o seu plano. Por isso vamos encerrar esta aula. O que José fala lá na frente. Aqui no capítulo 45 primeiro. Olha o que ele diz a partir do versículo 4. Gênesis 45, a partir do versículo 4. É depois que ele se dá a conhecer aos irmãos. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais. Era ele que deveria estar triste. Ele falando com os irmãos: não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haver vendido para cá. Ele que deveria estar se sentindo pesado, carregado da mágoa, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Foi lá no Egito que Deus permitiu que ele se tornasse governador e organizasse a guarda e depois a distribuição de alimento durante os 7 anos de fome. Porque Deus percebeu, o próprio faraó percebeu que ele tinha sabedoria vinda de Deus para organizar isso. Então ele reconhece, se Deus não permite ter acontecido isso, agora minha família estava perecendo fome e talvez morresse. E como iria se cumprir a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó? É isso que José está entendendo aqui. Aí ele continua, no versículo 6, Gênesis 45, 6. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. E até o final da vida, ele vai manter essa compreensão da providência divina. Olha o que ele diz lá no capítulo 50, e agora nos versículos 24 e 25. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Eu morro, mas eu sei que a promessa de Deus vai se cumprir no nosso povo. Eu não estarei vivo para ver, mas eu confio. Por isso, como símbolo, quando se cumprir essa promessa,
tirem meus ossos daqui e levem para Canaã. Aí você vai entender lá na frente por que Moisés teve essa preocupação. Quando o povo sai do Egito, a preocupação de levar consigo os ossos de José. Símbolo do cumprimento da promessa. Amém? Eu estarei orando agora para encerrar e logo após o término da transmissão, eu estarei aí disponível para os irmãos tirarem dúvidas e aqueles que estão assistindo também podem postar aí pelo Facebook, né, perguntas. Estamos aí à disposição. Estaremos aí orando pelas ofertas e orando também pelo final da escola bíblica dominical. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, abençoa os ofertantes, os dizimistas, todos aqueles que de bom grado contribuem com a Tua obra, Senhor. Muito obrigado também, Senhor, por mais essa escola bíblica dominical. Nos leva em paz para os nossos lares e abençoa também a cada lar que foi alcançado por essa transmissão. Que cada lar esteja guardado e protegido de todo o mal, guardado e protegido dessa terrível doença, Senhor. Por isso, continuamos a Te pedir que o Senhor elimine de uma vez por todas este terrível vírus da face da terra e que assim vidas preciosas não venham mais a sofrer. Em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, então, agora neste momento, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém.